Olá, sétimo ano, estamos iniciando mais uma sequência de videoaulas de filosofia. Agora já para o nosso segundo bimestre, nós vamos pegar aí o nosso livro didático na página 2 e vamos ver aí que o tema que nós vamos estudar neste bimestre é descobrir o que sabemos. E olha que legal, nós vamos refletir filosoficamente sobre a verdade e a mentira, que é um tema muito interessante para a filosofia. E para nos ajudar, eu peço a você que olhe aí na página 2, tem um quadro, uma pintura. Esta é uma pintura do artista italiano chamado Sandro Botticelli, que é um artista renascentista. Nas aulas de história nós já estudamos sobre o Renascimento, nós sabemos o que representa, Então esse Sandro Botticelli deixou aí esta pintura para nós. Essa pintura ela chama Alegoria da Calúnia e ela representa um julgamento. E olha que interessante, eu convido você a pegar o livro e olhar os detalhes da pintura. Lá à direita do seu livro, você vai ver 3 pessoas lá. Aquele que está no meio é o rei, que faz também o papel de juiz. Então, ao lado do rei, você também tem 2 pessoas cochichando no ouvido deles, uma desses que está cochichando no ouvido dele é a suspeita e o outro é a insegurança, Então, a suspeita e a insegurança estão cochichando no ouvido do rei, que é juiz. Logo abaixo, vocês estão vendo aí esse homem deitado aí no chão, parecendo ser arrastado, Ele que é o réu, é ele que vai ser julgado por esse rei juiz. E estão lá levando ele para ser julgado, arrastando para ser julgado pelo juiz. Vocês vão ver lá, primeiro aí, a calúnia, em segundo, aí de roupa azul, a traição, atrás da traição, a inveja, e cá depois, a mentira com a roupa vermelha que vocês estão vendo. Então, olha só, calúnia, traição, inveja e mentira é que estão conduzindo o réu para ser julgado pelo rei juiz. Afastado do grupo está lá a penitência, que é uma senhora de idade de roupa preta, e uma jovem nua é a verdade. Então vocês veem que a penitência e a verdade estão longe desse julgamento. Então, esta imagem de Sandro Botticelli representa um julgamento injusto, um julgamento baseado na mentira, onde a verdade está lá distante. É uma obra muito interessante e que tem muito a ver com aquilo que nós vamos estudar neste capítulo, tá certo? Então, lá na página 3, começamos a nossa reflexão, e tem lá por título, Ideias sobre a verdade. Com a nossa trajetória de vida, ou seja, com aquilo que nós vivemos, com as experiências que nós adquirimos, nós vamos conhecendo as coisas. E quanto mais a gente vive, mais a gente vai ganhando experiência sobre as coisas ao nosso redor. E essas experiências que nós vamos adquirindo com a vida, elas são a base das nossas crenças. E o que são crenças aqui? Não tem nada a ver com religião, não. Religião é só um tipo de crença. Quando nós falamos crença no sentido filosófico, é tudo aquilo que eu acredito. Então, o que o texto está dizendo aí? Que à medida que eu vou vivendo, eu vou ganhando experiências, e eu vou criando as minhas crenças. Ou seja, são as coisas que eu vou passando a acreditar durante a vida. Mas aí surge a pergunta filosófica. Será que toda crença é verdadeira? Ou ainda, é possível ter certeza das coisas que nós sabemos? Ou, outra pergunta, como saber se algo é verdadeiro ou não? E a outra pergunta, será que viver nos ensina a verdade? Então, vocês veem que o grande tema aí para a filosofia é diferenciar aquilo que é verdade daquilo que não é. O filósofo é essencialmente aquele homem ou aquela mulher, que busca a verdade. Tá certo? Muito bem.
Então, pensando nisso, né, nós vamos fazer aí a atividade que está aí na página 3. Está perguntando aí, o que você sabe sobre a verdade? Já ouviu frases sobre ela? Ou já pensou quais são as suas características? Então, anote-as nas linhas a seguir. Então, você vai escrever aí nessas linhas o que você entende por verdade. Ou se você já ouviu alguma frase famosa sobre a verdade, você vai escrever aí e vai dizer o que você entende desta frase. Beleza? Então, virem a página e vocês vão ver aí este texto chamado A Verdade e a Mentira. Não vou ler o texto aqui com vocês porque não dá tempo, mas eu peço a vocês que leiam este texto em casa. É um texto fácil, muito interessante, né? Ele descreve o que é a verdade do que é a mentira, né? E com base naquilo que o texto fala da verdade e da mentira, você vai desenhar nesses dois quadros como que você imaginou a verdade e como que você imaginou a mentira, do jeito que ela é descrita aqui no texto, tá? Então, como que é a verdade? Você vai fazer aqui um desenho da verdade, e como que é a mentira? Você vai fazer aqui um desenho da mentira. Então, fazendo esse exercício na página 3 e na página 4, vocês vão tirar a foto e mandar para mim, beleza? Muito bem. Lá na página 5, nós vamos ver o olhar do filósofo, né? O que os filósofos falam a respeito desse tema, e hoje nós vamos ver Platão, né? O que Platão fala a respeito da verdade e da mentira. Bom, a verdade é um assunto que sempre esteve presente na filosofia, né? Como eu disse, a filosofia é a busca da verdade, né? Todo filósofo ele quer encontrar a verdade das coisas, né? Então, Platão, por exemplo, ele afirmou que para que uma sentença seja verdadeira, ela precisa ter correspondência com a realidade. Ou seja, o que isso significa? O que é uma sentença? Uma sentença é algo que eu falo, é alguma coisa que eu estou afirmando. Para ela ser verdadeira, ela tem que estar de acordo com a realidade, né? E ele dá aí dois exemplos, né? Platão ele pode dizer, Sócrates está sentado. Bom, se Sócrates estiver realmente sentado, essa sentença é uma sentença verdadeira. Se Sócrates estiver de pé ou deitado, essa sentença vai ser uma sentença falsa. Agora, ele não pode dizer Sócrates está voando, porque se ele disser isso, será necessariamente uma sentença falsa. Por quê? Porque o ser humano ele não tem a capacidade de voar por si mesmo, a não ser, né, que ele utilize de algum instrumento, como um avião, por exemplo, para voar, mas uma pessoa por si mesma ela não pode voar. Então, se ele disser Sócrates está voando, essa sentença será necessariamente uma sentença falsa. Nós chamamos isso de pressupostos realistas. O que são pressupostos realistas? Quando a realidade corresponde com aquilo que eu estou dizendo a respeito dela. Eu não posso dizer este quadro é preto, porque ele não é preto, ele é branco, tá certo? Então, se eu disser que ele é preto, eu vou estar mentindo. Então, o pressuposto realista é que o quadro é realmente branco, tá certo? Muito tranquilo isso, não há dúvida, não é? Uma outra coisa interessante a respeito de Platão, que a gente pode parar para pensar, né? Platão ele vai dizer que ninguém mente de propósito. Ele vai dizer que as pessoas mentem porque elas não conhecem a verdade. Porque todo aquele que conhece a verdade de fato, essa pessoa será incapaz de mentir. Platão ele também relaciona a verdade com outras virtudes humanas mais elevadas, como por exemplo a justiça, a beleza e o bem. Na filosofia de Platão, né, tudo isso está relacionado, tá certo? Muito bem. Então, pensando nisso, vocês vão fazer esta atividade aí na página 6 do nosso livro, né? Tem uma imagem e você vai escrever uma sentença verdadeira sobre esta imagem e uma sentença falsa sobre esta imagem. Ou seja, você vai olhar a imagem, o que você pode dizer sobre esta imagem que seja verdade? O que você pode dizer sobre esta imagem que seja mentira? Então, apenas a atividade número 1. Atividade número 2, não precisam fazer, tá certo?
Então é muito simples, muito fácil de fazer, beleza? Olha só, nós professores estivemos reunidos e decidimos fazer uma mudança em relação às atividades que nós passamos para vocês. A partir desta semana, toda atividade que nós passarmos, você terá no máximo 24 horas para nos entregar esta atividade. Por exemplo, hoje é segunda-feira, estou passando a atividade de filosofia para vocês na segunda-feira. Vocês têm até amanhã, terça-feira, no máximo até 11h30 para nos devolver a atividade pronta. No meu caso, você vai tirar a foto da atividade e vai mandar para mim até no máximo amanhã, 11h30. Por que nós fizemos isso? É para ajudar vocês a criarem uma rotina melhor de estudos, né? Porque, por exemplo, hoje eu passei a atividade de filosofia. Amanhã o professor de matemática vai passar a atividade de matemática. Se você não fizer a de filosofia hoje, vai chegar amanhã, você vai ter a de matemática e a de filosofia para fazer. Então vai acumular atividades. Então você estudou a aula de filosofia hoje, faça a atividade de filosofia hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã já terão outras atividades para você fazer. Se você seguir esse ritmo, vai ficar muito legal e muito melhor o seu estudo, tá certo? Então estou passando a atividade hoje, até amanhã, no máximo 11h30, você manda para mim as fotos da atividade, beleza? Até a nossa próxima videoaula.